E aí, galera, vamos lá, né? A questão 15 aí. Vamos lá, questão muito boa, que diz assim, ó. Um projeto de engenharia, duas barras metálicas são unidas por uma terceira, né? Então, essas barras aqui, ó, que são unidas por uma terceira aqui, formando um triângulo, conforme esse triângulo aqui. Dois ângulos internos desse triângulo medem 30 e 60 aqui, ó. 30 e 60, beleza? A barra oposta ao ângulo 60 possui 40 centímetros, aqui, ó, de comprimento. E a medida aproximada da barra oposta ao ângulo 30 mede x, que a gente não sabe quem é. Beleza? Aqui é o oposto aqui. O que é o oposto que está na frente assim, ó. Certo? Será de quanto? Vamos fazer. Galera, isso é uma lei dos seno. Toda vez que você quiser calcular o lado de um triângulo e você tiver dois ângulos, você usa a lei dos seno. Quando você quiser calcular o lado de um triângulo que você tiver só um ângulo, você vai usar a lei dos cossenos. Aqui no caso é a lei dos seno. Então o que acontece? Você vai pegar aqui, ó. Vai fazer aqui, ó. 40 está oposto a 60. Então você vai ficar 40 oposto ao 160. Igual. O x, ele está oposto ao ângulo de 30 aqui, ó. Então é seno de 30. Ó. Beleza? Então vamos lá. O 40 tu repete, né? O seno de 60 a gente já fez recentemente aí, que era raiz de 3 sobre 2. Ó, raiz de 3 sobre 2. Só que quando você calcular a raiz de 3 sobre 2, que é 1,7, dividir por 2 vai dar 0,87. Então você coloca aqui, ó, 0,87. E o x tu repete, e o seno de 30 é meio, ou seja, é 1 sobre 2. O seno de 30 é 1 sobre 2. 1 dividido para 2 dá 0,5, ou seja, 50 centavos. Você coloca aqui 0,5. Beleza? Aí agora você faz produto do meio pelos extremos. Como você está multiplicando, ó, essa vírgula anda para cá e tu corta esse zero aqui, ó. Então fica 4 vezes 5, que dá igual a 20. Show de bola. E aqui você faz isso, ó. Fica igual a 0,87x. Certo? E aí você vai fazer isso, ó. X vai ser igual a 20 dividido por 0,87. Por quê? Porque o 0,87 está multiplicando o x, então ele vai passar dividindo o 20. Beleza? Aí a gente agora vai dividir esse valor aí, ó. Quando você pegar 20 dividido por 0,87, ele tem duas casas decimais, ó. O 8 e o 7. Então você tira e coloca 2 zerinhos aqui, ó. Aí na verdade ficou 2000, né? E agora não tem mais vírgula isso, ó. Acabou isso, ó. Certo? Aí o que acontece? Você pega 200, que dá para dividir por 87, que vai dar um 2, ó. 2 vezes 7 é 14. 2 vezes 8, 16, mais 1 do 14 dá 17. Ó. Aí você faz isso, ó. 4 para 10, 6. Dos 10 vem 1, você soma com 7, ó. 1 mais 7, 8. Para 10 fica 2. Aí vem 1 para cá, ó. 1 mais 1, 2. 2 menos 2 dá 0. Baixa esse 0 e fica 260. 260 vai dar um 2,99. Então você coloca logo 3. Veja como é, ó. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24, mais 2, 26. Observe que passou um pouquinho. Como é aproximado, então você pode deixar que é exatamente 23. Aproximado. Beleza? Então a resposta correta aqui, galera, letra A, é exatamente o tamanho dessa barrinha aqui, ó. Top? Vamos lá, vamos para a próxima. Outra questão top. Bora lá. Essa é exatamente uma questão que geralmente é usada em física. Entendeu? Então vamos lá.
uma fruta se desprende, né, do alto de uma árvore com 45 metros de altura. Aqui, ó, essa altura aqui é 45 metros. Ó. Perceberam, né? Ó, isso aqui. E aí o que acontece? E cai verticalmente até o solo. Então ela caiu aqui. Onde foi que ela caiu? Ó? Show? Então vamos lá. Considere que a fruta parte do repouso. Com certeza ela está presa aqui, ó. Então ela está presa, então ela está parada, ela está em repouso. E que a aceleração da gravidade, né, gravitacional, é essa aqui, ó, 10 metros por segundo ao quadrado. Você vai desconsiderar ou desprezando a resistência do ar o tempo aproximadamente para que ela atinja o solo. Então vamos calcular lá. O que é que você vai fazer aqui, galera? Você vai calcular, colocar a forma assim, H é igual a G, certo? AG, beleza? Ó, H é igual a G, que é a gravidade, vezes exatamente o tempo que você quer, né? Que a gente vai chamar de t elevado ao quadrado. Só que isso aqui você divide por 2. Show de bola? Então, galera, essa é a forma que você vai usar. Como esse H, que é a altura que ele está exatamente do solo até onde ela se encontra lá, é 45, né? Então, vamos lá, 45, beleza? O G você tem que é 10. E o t ao quadrado tu vai repetir. E aqui você coloca 2. Nesse caso, você vai dividir 10 para 2. Ó. Você vai dividir 10 por 2. Quando você divide 10 por 2, dá 5. Então fica 5t ao quadrado igual a 45. Beleza? 45, viu? Aí o que é que você vai fazer agora? Como o 5 ele está multiplicando, certo? Ele vai passar dividindo. Então fica t ao quadrado igual a 45 dividido por 5. E aí 45 por 5 vai dar igual a 9. Beleza? Aí como está o quadrado, esse quadrado você transforma numa raiz quadrada. Beleza? Então, qual a raiz quadrada de 9? Como a gente está falando em tempo, o negativo a gente desconsidera. Tá certo? Então aqui vai dar igual a 3. Raiz quadrada de 9 é 3 segundos. É o tempo que ela demora até ela atingir o solo. Letra B de bola. Beleza? Vamos mais uma, galera. Vamos embora aí. Se você está gostando da aula aí, comenta, deixa o like. Vamos embora. Vamos na próxima agora. Questão 17. Uma empresa deve pagar uma taxa de R$800 caso o pagamento seja realizado com atraso. Então, se ela atrasar ela vai pagar uma taxa de R$800. Será cobrado uma multa correspondente a 2% do valor devido por mês de atraso, sugerindo um regime de semelhantes aos juros simples. Então, está falando sobre juros simples, né? Beleza? Então, vamos lá. Embora. Considerando que T é o número de meses de atraso, a expressão que representa, certo? A expressão que representa o valor pago sem considerar outro encargos vamos lá. Galera, tem essa formazinha aqui que diz o seguinte, ó. Montante é igual ao capital, aí você coloca 1 mais I, né? 1 mais I, bora lá. 1 mais I vezes o tempo. Aí o que é que você vai aqui? Nós vamos transformar esse 2 aqui de porcentagem em números decimais. Você vai dividir 2, vou fazer aqui, ó, 2 dividido por 100, certo? É a mesma coisa que 0,02. Pronto, agora você vai substituir. A gente tem que o montante, a taxa que ele vai pagar é de R$800, certo? Mais 1, mais
0,02T. Então, a expressão é essa. A gente não pode fazer mais nada, né? Por quê? Por que a gente não pode somar 1 com 0 aqui? Porque aqui tem uma variável, tem um T. Beleza? E se tem um T, que é a variável, a gente não pode somar letras com números. A gente pode somar números com números e letras com letras. Mas nesse caso aqui a gente não pode somar. Então, a expressão é essa aqui mesmo. É a letra C, né? 800 vezes 1 mais 0,02T. É essa mesmo. Show de bola? Beleza, galera? Vamos lá, né? Vamos para a próxima aí. Vamos ver qual é a próxima questão. Essa era a 17. Uma lavanderia utiliza uma máquina automática que consome uma quantidade de água proporcional à massa da roupa colocada para lavar. A tabela abaixo, isso aqui era uma tabela, galera, ficou desconfigurado, mas ficou assim. Apresenta alguns valores. Então, 4 kg de roupa e ela consome 80 litros d'água. 6 kg, 120, 8 kg, exatamente 160 e 10 quilos, exatamente 200. Se vocês observarem aí, galera, aqui está uma multiplicação por 20. Se eu pegar 4 vezes 20, vai dar 80. Se eu pegar 6 vezes 20, vai dar 120. Se eu pegar 8 vezes 20, 160. E 10 vezes 20, dá 200. Então vamos lá. De maneira prática, uma vez conhecida a massa das roupas, né? Para calcular a quantidade de água consumida, deve-se, o que foi que a gente fez? Multiplicou por 20, ou seja, dividiu a massa por 20, não. Somou 20, não. Multiplicou a massa por 10, não. Multiplicou a massa por 20, sim. Letra D, essa é a resposta correta. E multiplicou a massa por 40, não. Então, questão letra D. Show? Vamos para a próxima, questão 19.